nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e nos ajude a entender o Senhor, a conhecer o Senhor, apesar de que nós sabemos que o Senhor é infinito e nós não podemos compreendê-lo na totalidade, mas que dentro do pouco que nós podemos, o Senhor nos ajude, para que nós possamos estar mais próximos do Senhor, fazendo mais a Tua vontade e vivendo mais para a Tua glória. Nós te louvamos, ó Pai, e te glorificamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 80. Lembrando que nós estaremos nessa série de salmos até o 89. Então temos, além do de hoje, 9 pela frente. Talvez lá para final de agosto nós estamos terminando essa série e estaremos indo para Gênesis. Salmo de número 80. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Dá ouvido, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a soberba dela, os montes se cobriram e com a sombra dela, os montes se cobriram e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos que passam pelo caminho? O javali da selva devasta e nela se repassam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem, que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos o teu nome, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Meus irmãos, nós vimos no salmo anterior que o salmista faz um lamento diante da disciplina do Senhor contra Judá. Quero que você lembre disso. No Salmo de número 79, ele faz um lamento pelo castigo que o povo recebia, mas isso aconteceu em Judá, em Jerusalém, onde o sangue corria pelas ruas e os cadáveres eram comidos pelos pássaros do céu. Então a cidade tinha sido assolada pelos inimigos em virtude do pecado do seu povo, do pecado dos pais. Nós vimos isso no Salmo 79. É muito comum eu ouvir até de vocês que o Salmo é muito repetitivo. Realmente, em determinados aspectos, sim. Quando você olha de forma superficial. Se você vê a estrutura desse Salmo, ela é muito parecida com o Salmo anterior. Mas eu fiz questão de frisar para vocês que o Salmo 79 se refere a um lamento sobre Judá.
É importante, por isso que às vezes a gente acha que os salmos são repetitivos e são cansativos, porque a gente não se aprofunda nos estudos deles. Agora o salmista, ele está em Judá, guarda isso, ele está em Judá, e ele nutre um profundo interesse pelo reino de Israel, ou seja, o reino do norte. Israel havia se dividido, 2 tribos ficou o sul, que passou a ser chamado de Judá, e Israel ficou com o nome do norte, aonde tinha as outras 10 tribos. Na verdade não era 10, era 2,5, com mais 9,5, mas vamos ficar aí com os 10. O salmo é do tempo dos ataques dos assírios, em torno do ano 722 a.C. E eles assolaram. Nós sabemos, como eu disse, que o reino do norte foi formado por essas 10 tribos, e esse reino foi destruído por diversos ataques de inimigos. Se você acelerar um pouco a sua mente, você vai ver que Jesus parou no poço de Jacó e conversou com a mulher samaritana. Esse reino do norte se tornou Samaria posteriormente. Depois de tudo, esse povo foi se misturando e acabou a nação. Aquelas 10 tribos sumiu, acabou. E o salmo ele é escrito por alguém que está em Judá pedindo pelo reino do norte. Antes que esse reino viesse a ser destruído, eles só estavam sendo atacados pelos assírios, e o salmista vai interceder diante de Deus por esses irmãos. Por isso ele diz aí, perante Efraim, Benjamim, Manassés, ele pede a Deus por esses irmãos. Então, meus irmãos, o salmo ele vai se dividir em quatro partes, que você vai ver aí do versículo 1 ao versículo 3, ele faz um apelo por socorro a Deus, ele pede um socorro a Deus. Isso aqui nós já vimos em diversos salmos, mas por que isso se repete? É porque ele sabe que o Senhor é o pastor de Israel. Quando ele fala que o Senhor é pastor de Israel, ele está se referindo a Gênesis 48, versículo 15, numa fala de Jacó. Jacó é o pai desse povo, é de Jacó que eles são filhos, que são as 12 tribos. Tinha aí alguns filhos de José que substituíram os filhos de Jacó, mas são todos descendentes de Jacó. E ele diz: o Senhor é o pastor de Israel, o Senhor é o pastor desse povo aqui das tribos do norte. E ele diz que Deus conduz o seu povo como um rebanho. Ele está dizendo isso aí. O Senhor conduz o teu povo como um rebanho, assim como um pastor conduz o seu rebanho para onde ele quer conduzir. Aí você vai lembrar do Salmo 23, o Senhor meu pastor, me conduz, me põe assentado numa mesa com os meus inimigos, me leva para a água de descanso. Essa condução, o Senhor conduz esse povo, o Senhor conduziu esse povo. No verso 2, ele vai pedir que Deus venha salvá-los. Ele fala sobre isso, ele diz perante Efraim, perante Manassés: despeça o teu poder e vem salvar-nos, Senhor. Meus irmãos, pensando um pouco aqui sobre o coração desse salmista, esse homem está em Judá. Ele poderia pensar assim: agora que esse povo aí do norte se vire, porque se dividiu, eles foram para lá e nós estamos aqui, que se vire. Não, meus irmãos, ele chora: Senhor, salva os nossos irmãos, porque é povo do Senhor, é ovelha do Senhor. Salva eles. Então ele pede socorro. E no verso 3,
Ele vai fazer um tipo de... Como o salmo é uma música, assim como a gente canta e repete esses estribilhos aí no meio do hino, que a gente canta uma estrofe e repete, você repara no verso 3, olha o que está escrito no verso 3, restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Olha o verso 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E aí ele vai para o verso 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O refrão do salmo está aqui, restaura-nos, Senhor, ajuda-nos e assim nós seremos salvos. Então ele insiste, ele quer a salvação dos seus irmãos do norte. É isso que ele faz um pedido de socorro. Depois que ele faz esse pedido de socorro, aí nos versículos 4 a 7, se você prestar atenção, ele vai fazer um lamento sobre o castigo, ele vai lamentar o que está acontecendo com aquele povo que era parente dele. Eles eram todos descendentes de Jacó. Aí ele faz um reconhecimento da indignação e da ira de Deus contra a oração do seu povo. Ele diz aí no versículo 4, ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Os irmãos, ele faz uma colocação aqui, muito séria, muito complicada. Ele vai dizer, o Senhor que é pastor desse povo, o Senhor que escolheu esse povo, o Senhor está indignado contra a oração do povo. Meus irmãos, às vezes nós achamos que as nossas orações são bem recebidas, mas o salmista está dizendo que Deus estava indignado com a oração deles. O próprio Deus os fez chorar, está no versículo 5. Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. O Senhor fez esse povo chorar. Esse povo está bebendo as próprias lágrimas de dor e de sofrimento, porque foi o Senhor que fez isso contra eles. O Senhor fez isso contra eles. O Senhor os fez chorar. E o Senhor ainda fez mais. No versículo 6, ele está dizendo, o Senhor fez com que eles se tornassem zombaria. Irmãos, Israel tinha sido colocado na terra daquele povo, venceram aquele povo, atravessaram o deserto, foram para lá para ser sacerdócio para as nações, para mostrar o quanto eles eram vitoriosos pela ação do Deus dos exércitos. Mas ele diz, no versículo de número 6, constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Os nossos inimigos zombam de nós a valer. Então esses versículos 4 a 7, ele está fazendo um lamento pelo castigo que Deus estava dando aos herdeiros de Jacó. Aqueles que Deus havia tirado do Egito, que transportou eles pelo mar, que transportou eles pelo deserto, que passou com eles a pé seco no Jordão, agora Deus estava irado contra eles, e eles estavam se tornando motivo de escárnio. Então, se você pegar o Salmo, ele faz um apelo por socorro, ele faz um lamento sobre o castigo que eles estavam recebendo, e ele vai fazer um pedido pelo povo. Ele pede pelo povo. Versículo de 8 a 15, quando ele diz que trouxeste uma videira do Egito. A videira aqui, ele está dizendo assim, olha, o Senhor trouxe um povo do Egito, transportou esse como se você estivesse transportando uma árvore com a raiz, e veio e plantou essa árvore aqui, e essa árvore cresceu. O Senhor dispôs o terreno,
Ela aprofundou as raízes, encheu a terra, cobriram. Ela cresceu. É o que ele está dizendo. E aí, ele está dizendo que foi um ato soberano de Deus, o povo está na terra. Ele está dizendo, foi o Senhor que fez isso. Esse povo se espalhou e dominou a terra. Só, meus irmãos, que Deus tirou a proteção. Deus tira a proteção. Ele diz, o Senhor, ele estendeu a ramagem. Aí no versículo 12, olha o que está escrito no versículo 12, meus irmãos. Porque ele derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos que passam pelo caminho. Mas vocês lembram, quando Satanás chega na presença de Deus, lá no início do capítulo do livro de Jó, quando Deus pergunta a ele, de onde você está vindo? Ele falou, estava aí, andando aí pela terra. Aí Deus pergunta a ele assim, você viu meu servo Jó? Claro que ele tinha visto. Ele vi. E Deus fala com ele assim, ele é um homem justo, fiel, íntegro. Aí ele vira para Deus e fala assim, mas o Senhor construiu uma sebe ao redor dele. Meus irmãos, eu falo que a Bíblia é tão maravilhosa, que até o diabo nos dá aula. O Senhor construiu uma sebe ao redor deles. O que o diabo estava dizendo a Deus? Mas ele tem que adorar mesmo o Senhor. Ele tem que ser fiel, ele tem que ser realmente íntegro. O Senhor protege ele. Eu não posso fazer nada com ele. O Senhor protege ele. Meus irmãos, vamos voltar no versículo 12 do Salmo. Olha o que está escrito. Porque ele derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos que passam pelo caminho. Lembra que ele está dizendo que aquele povo do norte era como uma videira. E ele está dizendo, o Senhor arrebentou a cerca, e todo mundo vem e come o fruto da videira. Eles estão comendo o norte, eles estão acabando com o reino do norte. Porque o Senhor arrebentou a cerca. O Senhor rompeu com a cerca, Senhor. Se o Senhor romper com a cerca, o teu povo vai ser destruído. O teu povo não suporta o inimigo, e ele vai falar ainda mais. O javali da selva devasta, e nela se repassa os animais que polulam o campo. Até o javali está entrando lá e está comendo tudo, Senhor. Meus irmãos, ele está mostrando assim numa linguagem bem rural, bem deles, de como que um povo que saiu da escravidão e dominou a terra, como que esse povo é destruído pelo inimigo se o Senhor derrubar a cerca. É isso que ele está dizendo. O Senhor derrubou a cerca. Então ele pede um socorro, ele diz, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou. Repare, meus irmãos, o que ele está dizendo, a mão direita do Senhor plantou, e o Senhor não está protegendo aquilo que o Senhor plantou. O Salmo não diz, mas eu fico pensando, quanto esse homem não deve ter chorado para escrever isso aqui. Fortalece, Senhor. Está queimada, está decepada. Fortalece o teu povo, Senhor. Fortalece. E aí no versículo 16 até o versículo 19... ele vai fazer um pedido de restauração, quando ele diz, ela está queimada, que os nossos inimigos se pereçam, seja a tua mão sobre o povo da tua destra. E aqui, meus irmãos, ele faz uma referência a Jesus, quando ele diz sobre o Filho do Homem que fortaleceste para ti. Ele vê todo aquele sofrimento, mas ele olha para frente e diz, o Filho do Homem
que o Senhor vai fortalecer. Meus irmãos, filho do homem na Bíblia, quando aparece, se refere à profecia de Daniel, e que Jesus vai se referir a ele. Então ele vê, ele visualiza que num futuro, o Filho do homem, que o Senhor há de fortalecer, o Filho do homem que virá e vai resolver tudo isso, o Filho do homem. Eu não creio que ele viu, mas nós agora, no tempo, olhando para o passado, é muito fácil você olhar para o passado e ver as coisas, porque elas já aconteceram. Para ele não, mas esse filho do homem sentou às margens do poço, na beirada do poço de Jacó, e conversa com a mulher samaritana. Conversa com ela. Ele prega em Samaria, ele fala, ele vai até lá, ele vai no Reino do Norte e anuncia todas as coisas, aquilo que o Senhor haveria de fazer. O Salmo é muito parecido com muitos outros, mas se você parar para refletir no contexto em que ele foi escrito, no momento em que ele foi escrito, você vai entender com muito mais profundidade a realidade do que o povo de Deus passa. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de ver algumas coisas que esse texto nos ensina sobre o nosso Deus. Primeira delas, Deus não retirou a sua ira das tribos do norte, apesar do salmo, apesar do choro, apesar do lamento, apesar do pedido, Deus não retirou. A nação acabou. Deus não retirou a sua ira de sobre as tribos do norte. Mas eles eram descendentes de Jacó, eles eram filhos de José, eles eram Benjamim, eles eram Efraim, eles eram Manassés. Não, Deus não tirou. O nosso Deus não é Deus de brincadeira. É a primeira coisa que nós temos que aprender aqui nesse salmo. Segunda coisa que nós devemos aprender aqui nesse salmo: Deus não ouviu o clamor do salmista. Deus pode, Ele está registrado na palavra, Ele está aqui para nos ensinar a pedir socorro, Ele está aqui para nos ensinar a lamentar sobre o castigo, Ele está aqui para nos ensinar sobre o pedido que nós devemos fazer pelos povos, pelas nações que estão sofrendo debaixo das cercas rompidas por Deus. Ele está aqui para nos ensinar a pedir restauração. Mas nem sempre Deus ouve o clamor. Deus não ouviu. Aquela nação deixou de ser nação. Terceiro, Deus não afastou o inimigo. Deus não afastou o inimigo. Eles foram destruindo, os assírios vieram outros, foram destruindo, e depois aquele povo foi se envolvendo com outros povos, eles foram trazendo gente de fora e fazendo uma miscelânea de raça, foram trazendo outros deuses, foram trazendo idolatria, ao ponto de chegar em o que era Samaria, onde o judeu agradecia a Deus todas as manhãs. Os da tribo de Judá agradeciam a Deus toda de manhã, porque não nasceu mulher, não era um cachorro, não era samaritano. Eles agradeciam porque não era samaritano. Por isso Jesus deu tantos exemplos falando sobre samaritano, porque eles eram odiados dos judeus. Então Deus não afastou o inimigo, apesar do clamor. Deus não afastou o inimigo. Em quarto lugar, que você tem que aprender sobre Deus aqui nesse texto: a soberania de Deus está superior a todas as coisas. Deus é soberano. Se Ele tiver que acabar com uma nação, Ele vai acabar. Se Ele tiver que derrubar um reino, Ele vai derrubar. E todos os reinos deste mundo foram sendo jogados por terra. É o reino da Babilônia, é o império babilônico, é o império egípcio, é o império não sei de quê, é os medo-persas, vai tudo ruindo.
para mostrar que o Senhor é soberano. Os impérios vão nascendo e morrendo para mostrar que o Senhor é soberano. Então, esses 4 ensinamentos e outros que você pode tirar no texto, mas eu quero deixar para você esses 4. Deus não retirou a sua ira das tribos do norte, Deus não ouviu o clamor do salmista, Deus não afastou o inimigo, e Deus é seu soberano. Ele fez porque assim Ele quis. E o Salmo nos mostra algumas coisas sobre os homens. Sobre os homens do norte, o Salmo mostra que eles foram se enveredando no pecado e trouxeram condenação sobre si, trouxeram dor sobre si, e o homem nesse estado que se envereda pelo pecado, ele pode saber, não importa se você acha que você, ou se você crê que você é um escolhido, ou isso, ou aquilo, lembre-se, você está lidando com Deus. Deus não é Deus de brincadeira. E aqueles que são tementes a Deus, que o buscam, mesmo sendo temente a Deus, às vezes recebem um grande não. É o que nós aprendemos aqui nesse texto. Aprendemos, meus irmãos, porque nós estamos olhando um fato histórico do passado. Porque o salmista não pensava como eu estou vendo aqui no texto. Que o salmista, ele achava que Deus iria restaurar Israel, as tribos do norte. Ele confiava nisso. O Salmo mostra essa confiança. Mas Deus não restaurou. Então, se você é temente a Deus e o busca, saiba que mesmo temente a Deus, você pode receber um grandíssimo não. Naquilo que você pede ao Senhor, naquilo que você busca o Senhor, você pode receber um não. Não também é resposta de oração. E nós não gostamos dessa palavrinha de 3 letras que eu gosto muito. Não. Não. É uma palavrinha que Deus usa muito na nossa vida, meus irmãos. O que fazer com o texto? O que nós vamos fazer com esse texto? Primeira coisa que você tem que fazer com esse texto, por você desconhecer de forma integral os planos de Deus, nós devemos buscar socorro sempre. Põe isso na sua cabeça. Não é porque Deus pode falar não, não é porque Deus pode fazer assim ou assado, mas põe uma coisa na sua cabeça. Busque socorro. Busque socorro, porque o seu socorro só pode vir do Senhor. Então busque socorro, não importa se você conhece ou desconhece, busque socorro. Preste bem atenção na parábola de Jesus em Lucas 18, seja perseverante nas orações. Diz o texto que ele contou essa parábola para que as pessoas perseverassem nas suas orações. Seja perseverante nas suas orações. Porque se Deus não cercar a sua horta, vamos dizer assim, se Deus não colocar uma cerca ao seu redor, como o próprio Satanás diz com relação a Jó, você está perdido. Então, persevere nas orações, ore. Mas o salmista orou e Israel foi destruída, as tribos do norte foi destruída. Esquece disso, saiba que aconteceu, mantenha-se tranquilo e ore, persevere nas orações. Lembre-se sempre de estar submisso ao governo de Deus, põe isso na sua cabeça. Não importa o que vai acontecer amanhã, não importa se o que Deus vai fazer ou deixar de fazer me agrada ou desagrada, o que importa é que eu tenho que estar submisso sob o governo do meu Deus. Não importa, o que vai acontecer comigo não importa, o que importa
é que Ele tem que governar sobre a minha vida, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ah, se eu vou passar por isso ou por aquilo. Esse dia eu estava pensando, falei, Senhor, como é que vai ser quando eu estiver bem assim, mais velho? Velho eu já estou, né? Como é que vai ser? Será que alguém vai trocar fralda em mim? Não importa, meus irmãos. Aí eu falei com uma pessoa assim, eu quando já não estiver falando coisa com coisa, né? Que já está muito perto, podem me colocar num asilo. Aí a pessoa falou assim, que isso? Você vai para o asilo? Eu falei, mas eu já não vou saber mesmo onde eu estou, que diferença faz? Que diferença faz? Eu não sei onde eu estou. Eu não sei se eu estou em casa, se eu estou no... Eu fui visitar uma senhora uma vez, aí, oi, irmã Maria, como é que a senhora está? Quem é o senhor? Eu falei, eu sou fulano tal, eu sou pastor. Onde o senhor mora? Eu falei, moro em Belo Horizonte. Nossa, mora longe, hein? Ela morava em Belo Horizonte. Você mora longe, hein? Ela não sabia onde ela estava. Que diferença fazia de onde ela estava, se ela não sabia? Meus irmãos, lembre-se, você tem que estar submisso ao governo de Deus, que você não sabe do seu futuro, você não sabe de um minuto a partir de agora, você não sabia o que eu ia falar quando você chegou, e você não sabe de nada do amanhã. O passado já foi, o presente é um instante, e o futuro, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, se submeta ao governo daquele que conhece todas as coisas e que pode mudar as coisas. Se submeta a Ele, porque é a única esperança que nós temos. Em quarto lugar, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Foi da vontade dele que ele destruísse a nação do norte, das tribos do norte. Foi da vontade dele. Como é da vontade dele todas as coisas que estão acontecendo por esse mundo nos nossos dias? É da vontade dele que esse clima esteja do jeito que está, é da vontade dele que as guerras aconteçam, é da vontade dele que morra, que não morra, que viva, que deixe de viver, é da vontade dele, e fim de papo. E fique sabendo, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Saiba disso. Por último, a nossa fé não está vinculada à resposta da nossa oração. A nossa fé não está vinculada à resposta à nossa oração. A resposta nos nossos padrões. Eu não tenho fé porque Deus disse sim para mim. Eu não tenho fé porque Deus me deu isso. Eu tenho fé porque eu conheço o Deus que eu creio. E eu ando segundo a vontade dele. Então a minha fé não está vinculada à resposta da nossa oração segundo o meu interesse. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o salmista busca o Senhor com fé, apesar de que o tempo nos mostra que o Senhor não respondeu conforme o salmista desejava. O tempo nos mostra isso. Sabemos historicamente que as tribos do norte vieram a se sucumbir, mas o plano de Deus foi cumprido. O Filho do Homem esteve lá, levando a esperança eterna para as tribos do norte. Meus irmãos, é muito bonito ler o Salmo. É muito triste você olhar a dor e o sofrimento desse salmista, em razão do que estava acontecendo com os seus irmãos no norte.
E este salmista nos ensina com o seu ato de que nós devemos sofrer também por irmãos que às vezes Deus rompe com as cercas das suas vinhas e permite que o inimigo os assole. E se você lembrar um pouco aí, usando uma expressão que eu ouvi ontem, um pouco da história dos nossos passados, antepassados, e aí eu estou falando de antepassados contemporâneos, de igrejas que foram fiéis ao Senhor e que hoje elas não existem mais. Nós encontramos isso na Europa, encontramos isso em diversas partes do mundo, até as igrejas bíblicas. Onde está a igreja de Antioquia? Onde está a igreja de Pérgamo? Onde elas estão? Ah, mas então o Senhor prometeu. Meus irmãos, as promessas do Senhor são eternas. Tudo o que Ele prometeu, cumpre-se dentro do governo dEle. Nós podemos não entender, mas cumpre, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, peça socorro. É o que o texto nos ensina. Lamente o castigo. Reconheça o pecado, como nós vimos no salmo anterior. Ore pelo povo. Peça ao Senhor. Clame ao Senhor. E peça a restauração. E o Senhor fará conforme a sua vontade. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Que nós possamos refletir sobre isso. Nós possamos refletir. E eu quero que você curve a sua cabeça e reflita